Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Diálogos. O mesmo vai ao ar às sextas-feiras, às 20 horas. E hoje teremos como nossos orientadores a produtora da sede internacional, Marie Murakami. Doutora Maria, seja bem-vinda. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, aos nossos colegas. É uma grande alegria estar aqui com todos hoje. Muito obrigada. E à minha frente tenho o aspirante a preletor da sede internacional, Eduardo Nunes da Silva, e também o preletor em grau júnior, Patrick de Souza. Preletores, sejam bem-vindos. Muito obrigado, sempre uma honra e uma alegria. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Teremos como tema, neste programa Diálogos, o que é a festividade do Santuário Roso. Aproveitando que você está conosco, por gentileza, curta, compartilhe e comente. Desta forma, esse programa chegará a um número maior de pessoas. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E sem delongas, vamos então à nossa primeira pergunta deste programa Diálogos. Senhores preletores, qual a visão da Seichon-e acerca do destino de uma pessoa após a sua morte física? Bem, existe uma escritora norte-americana, cujo livro foi traduzido também pela editora da Seichon-e no Japão, Elizabeth Kubler-Ross, que ela escreve que a morte não existe. Você vai saber quando morrer. Quer dizer, a morte não é o fim. Quando uma pessoa deixa de respirar, terminou a missão aqui na face da Terra, então o corpo carnal fica aqui. Mas a nossa essência é espiritual. E, portanto, quando termina a missão aqui na face da Terra, a parte material fica aqui, mas o espírito vai para um outro plano, continuar o seu estudo, o aprimoramento, tá? Isso porque a vida não morre. A vida, ela é um dom divino, é a própria vida de Deus, e por isso ela é indestrutível, é imortal e vai continuar. E daí então o espírito, que é o corpo que envolve esse corpo espiritual, que é a vida de Deus, ela vai para um outro plano, que é o plano espiritual, né? E lá então vai passar por várias purificações. Quando a gente era criança, ouvia falar, não faça isso que você vai para o inferno, tá? E a gente morria de medo. Mas depois que eu comecei a participar da reunião da criança da Seichon-e, aprendi que não existe inferno, tá? O homem nasceu para ser feliz.
Mas, para ser feliz, ele precisa merecer, quer dizer, tem que praticar o bem para todas as pessoas. E quando pratica más ações, logicamente, a pessoa, o espírito, carrega isso para o plano espiritual. E lá, no processo de purificação, as pessoas que carregaram muitos atos negativos, que nós damos o nome de karmas negativos, então passa por uma purificação que assim era chamado de inferno, quer dizer, uma purificação dolorosa, ou então purgatório, né? Mas não que existam esses locais, as próprias pessoas, né, através do aprimoramento, para purificar, então vai eliminando todas essas vibrações negativas que veio carregando. E daí, então, passa por todo esse processo de purificação e ela vai se elevando cada vez mais nos planos espirituais. Não é assim, meus amigos? Às vezes as pessoas também vendo essa explicação assim, muito consistente da preletora Maria, mas às vezes fica pensando, mas quem é que vai fazer esse julgamento? Você aprontou lá, vai para o inferno ou para uma situação de sofrimento, você está numa situação um pouquinho melhor, vai ficar numa boa? A Sutra Sagrada Palavras do Anjo, ela nos esclarece muito bem isso, que tudo parte da nossa própria mente. Então é dito, aquele que purificou a sua mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que não purificou, cria com sua força mental um ambiente e padece nesse ambiente. Então os espíritos que têm uma certa frequência mental se associam mentalmente, não é um processo inconsciente isso, mas acabam criando um ambiente de sofrimento. Então essas dimensões, vamos dizer assim, que se assemelham ao inferno de Dante, não é uma criação de Deus, que Deus é infinito amor, mas nós, com a nossa própria frequência mental, que damos origem a essas dimensões de sofrimento, que é um processo de purificação de acordo com as leis mentais que regem o universo. Muito obrigado. A verdadeira essência do ser humano é vida de Deus, que transcende o corpo físico, ou seja, o espírito, ele permanece vivo. Ele dá continuidade à vida dele, lá no plano espiritual, e conforme o mérito dele vai atingindo outros níveis lá no mundo espiritual, através do seu próprio aprimoramento espiritual. E é interessante que quando tem a morte do corpo físico, né, que nós temos aquela cerimônia de 7º dia, é justamente o período onde o espírito, no livro O Melhor e Seu Destino, Orando pelos Antepassados, nosso sagrado mestre Masaru Taniguchi fala sobre isso, que o espírito ele permanece numa antessala. E nessa antessala ele vê o filme de toda a vida dele ali. E é um momento ali que ele tem um momento assim, se algum ato que ele cometeu, que não condizente como um verdadeiro filho de Deus, é um momento que ele tem de arrependimento. E nesse momento que ele tem de arrependimento, ele passa esse período de 7 dias, ou 49º dia. Após esse período, aí sim o espírito será encaminhado para o local do plano espiritual, onde ele passará a aprimorar o seu espírito. Bem, ciente que a vida continua, pergunto aos senhores preletores, nós podemos oferecer orações às pessoas que já regressaram ao plano espiritual? Se sim, em quais locais e circunstâncias? Bom, a oração é sempre bem-vinda, né? Então, independente do matiz religioso, existem algumas denominações religiosas, mesmo dentro do mundo cristão, que às vezes não tem esse sentido de orar para as pessoas falecidas, mas eu sei que a Igreja Católica, que ainda é dominante aqui no Brasil, existem as missas de 7º dia, as pessoas podem, todas as vezes que vão à missa, solicitar que a missa seja feita em intenção aos antepassados. Agora, nós da Seichonoye, né, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, nos orienta a orarmos todos os dias para os nossos antepassados, com sentimento de gratidão, com sentimento de amor, como também existem locais em que são consagradas as almas, nos núcleos da Seichonoye. Então nós fazemos as cerimônias especiais e dispomos em Ibiúna do Santuário Roso do Brasil, que nós acolhemos milhões de registros espirituais com o nome das pessoas falecidas, com sobrenomes das famílias. É um santuário que foi erigido com essa finalidade de orarmos, dedicarmos oração aos nossos ancestrais. E ele é aberto a todas as pessoas. Eu costumo dizer, uma vez até via Facebook,
Olha, veja a situação, né? Uma honra que eu tive dialogando com o Supremo Presidente. Aí eu usei a expressão que que o Santuário Roso não pertence a Seichonoye. Ele falou, como assim? Porque ele pegou assim no sentido literal. Ainda eu me expressando em inglês, que eu não sou muito forte nisso, né? Mas aí eu falei, não, eu quero dizer que ela pertence juridicamente, né? Ela pertence a Seichonoye, mas a Seichonoye administra algo que pertence a toda a humanidade. A humanidade, Deus permitiu que tomasse forma esse espaço aqui no território brasileiro para que todas as pessoas, então muitas pessoas inclusive que não são adeptas da Seichonoye encaminham registros para o santuário. Uma vez me convidaram para um evento interreligioso numa instituição espírita, então foram várias pessoas, várias denominações, e aí no intervalo fui abordado por várias pessoas que vinham dizer, olha, eu sempre mando registro para aquela festa que vocês têm lá em Ibiúna, que as pessoas da Seichonoye oferecem os registros, né? Então ele está aberto, tem muitas pessoas que nem não são propriamente adeptas da Seichonoye que enviam os registros. Mas, então respondendo essa pergunta, a oração ela deve ser feita, a orientação que nós recebemos e que damos para as pessoas, que façamos orações todos os dias no nosso lar, para os nossos antepassados. Uma ressalva aí, não devemos orar para espíritos que não sejam da família dentro do nosso lar. E temos o santuário também, que é franqueado para que as pessoas, através dos registros espirituais, possam ter seus antepassados consagrados também. Eu me lembro que, quando era bem pequenininha, a nossa família já era Seichonoye, meus avós já eram praticantes da Seichonoye, e toda semana a minha avó me levava para a casa das associadas da associação dela, que cada semana era feita uma oração para os antepassados da família anfitriã lá. E toda semana ela me carregava para todo lado. Aí que eu aprendi, eu decorei a sutra em japonês de tanto ler, né? Eu nem sabia ler, mas de ouvir, gravava. Eu falei, por que tanto reza? Eles já estão mortos. Não, a gente não está rezando para morto, não. Todos eles estão vivos. E nós estamos orando em sinal de gratidão pela proteção que eles já nos dão. Então o que é manifestar essa gratidão? São as palavras de Deus que estão nesta sutra, que vão dar alento para todos os espíritos, para que eles possam crescer, elevar cada vez mais no plano espiritual. Eu fiquei tão emocionada que daí então, até então eu ia na marra, né, acompanhada da avó, mas eu ia com tanta alegria, e era rotina em casa, 4 horas, todos os filhos tinham que acordar para ler a Sutra Sagrada para os antepassados. E a gente aprende, né, que o altar dos antepassados, que nós temos assim, um altar do antepassado dentro da nossa casa, que é oratório, é um lugar sagrado, onde fazemos a conexão com contato com os nossos antepassados, né? E no momento em que nós oferecemos, porque no altar, então, a gente oferece a fruta que a gente compra, a primeira fruta a gente coloca, se faz um bolo, a primeira fatia já coloca, se passa o café, a primeira xícara já coloca. Meu esposo, por exemplo, adorava chá, tomava chá o dia inteiro, então eu já de manhã já coloco uma xícara desse tamanho, né? Então, aí minhas netas vêm falar, nossa, vovó, para que tanto você coloca aqui? Eles nem podem comer. Não, mas eles estão recebendo o nosso amor. Então, o entendimento dessa festividade do Santuário Roso, ou oração para os antepassados, que nós fazemos, é puramente gratidão. Porque esses nossos antepassados, eles continuam vivos, e a gente não enxerga, mas eles estão junto com a gente. Onde nós vamos, eles estão conosco, né? E por esse motivo, é importante ter essa compreensão de que, quando fala de espírito, tem pessoas que morrem de medo. Ai, não gosto de falar de espírito, fantasma, nada. Não. Eles são vida de Deus, como o pretor Patrick falou, né? E daí, então, o fato de nós não percebermos, mas eles estão assim, como que assim, nos envolvendo, protegendo para onde a gente vai, né? E muitas vezes a gente perde uma condução, mas não era para pegar aquela condução, é a proteção dos antepassados. Então, nós temos esse entendimento de que 24 horas por dia nós estamos conectados com os antepassados, eles estão nos protegendo, né? Esse é o entendimento, né? Bem, tivemos uma noção até o presente momento
sobre o que é o Santuário Roso e sobre a importância da gratidão aos nossos antepassados, parentes e almas angelicais. Voltando ainda ao Santuário Roso, o mesmo só existe no Brasil ou tem em outro local? Existe o santuário que foi concebido em primeiro lugar, foi o do Japão. Mas o nosso foi construído primeiro. Como inicialmente ele era menor, então iniciou-se o primeiro projeto, a campanha para construir, e aqui no Brasil o saudoso professor Miyoshi Matsuda, que foi presidente doutrinário, ele pediu autorização para a sede internacional, para o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que amorosamente permitiu que fosse também erigido aqui. E aí foi feito um santuário que não permitia nem que as pessoas entrassem, ele era muito pequeno. Depois ele foi sendo ampliado. Então ele foi feito, foi inaugurado aqui no Brasil em 57, depois, 60, acho que 3, 4 anos depois que foi concluído o Santuário do Japão. O Santuário do Japão fica na Academia de Uji. Então é um santuário assim, muito bonito. Nossa, é bonito também, né? Mas é muito lindo. Eu tive oportunidade em 2015 de visitar. A professora Maria, acho que já foi mais uma vez. Então, os colegas que não foram ainda, até o pessoal da produção aí também, vão mentalizando que vai aparecer a oportunidade de conhecer. Então existe esse santuário lá no Japão e aqui no Brasil também. O nosso é mais antigo, mas ele foi sendo depois ampliado. Hoje há a possibilidade das pessoas entrarem. Inicialmente ele era menor do que o sacrário que nós temos hoje, porque mesmo o sacrário que nós temos hoje dá para entrar 2, 3 pessoas, né, para onde fica consagrado o espelho das divindades, tudo isso. Então ele é maior do que o santuário original, por isso nosso é mais antigo, né, foi sendo ampliado. Mas tem aqui no Brasil, por isso que eles chamam Santuário Roso do Brasil, e tem o Santuário da Academia de Uji também. Maravilhoso. E talvez uma coisa que pode ser acrescentada aí, né, professor? Por favor. A divindade que foi consagrada em primeiro lugar, tanto lá no Santuário Roso do Japão como do Brasil, foi Okuninushi no Mikoto, a divindade Okuninushi no Mikoto, que, assim, carinhosamente, no Japão é chamado também de Daikoku-sama. E a imagem dele está carregando um grande saco, tá? Com Papai Noel. E tem na mão um bastão, é chamado de bastão milagroso. Esse saco representa, ele é aquele que construiu o reino terreno, o reino terrestre, e aquele que proporciona a prosperidade para as pessoas. Então, o saco representa a prosperidade, a fortuna. E o bastão na mão é aquele que, quando ele chacoalha, é um tipo de chacoalho. Quando ele chacoalha, toca o sino e faz surgir todas as coisas que a pessoa precisa, né? Então, essa divindade que foi consagrada é aquela que dá proteção para prosperidade e para harmonia da família, em todos os sentidos, né? Essa é a divindade consagrada nos dois santuários Roso. Professor Maria, muito obrigado. Pelo seu Patrick. E aqui no Brasil, já aproveitando a deixa da prefeitura Murakami, né? Além da divindade Konenoshi no Mikoto, nós temos outras divindades, que é Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, que salva as pessoas do mundo visível e invisível, Jizo Daibosatsu, que é a divindade protetor das almas das crianças, Amida Nyorai, que salva as pessoas em dificuldades, e a Kushi, que é responsável pela saúde e cura dos espíritos eventualmente doentes. Ou seja, todas essas 5 divindades estão consagradas no Santuário Roso do Brasil. Maravilhoso. E talvez a pessoa que abriu aqui caiu. Não, nada acontece por acaso. Mas quem entrou aqui está tendo esse contato com a Seiichi Noye e pode ficar um pouquinho de pé atrás. Mas a Seiichi Noye tem esse monte de deuses, né? Mas até o Movimento Internacional de Paz pela Fé, encetado pela Seiichi Noye, uma das suas bases é justamente a crença em Deus único. Então dá a impressão que é uma contradição isso. Mas o que nos ensina, o ensinamento é redundante, né? O que nos ensina a Seiichi Noye é que Deus, sendo único, ele é infinito e não tem forma. Então, Deus que não tem forma se manifesta na forma. A gente, dentro do universo cristão, a gente lendo no Evangelho de João, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus.
Mas no livro de Apocalipse, pelo mesmo apóstolo João, ele diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem, com cabelos brancos como neve, barba branca. Ele próprio descreve uma imagem divina. Então, Deus, de acordo com a cultura do povo, com a época e com a necessidade do trabalho a ser realizado, ele se manifesta de uma determinada forma. Dentro do universo cristão, novamente, nós vamos ver que ele aparece muito como anjos, né? Então, apareceu um anjo para fazer isso, para fazer aquilo, um anjo da anunciação, um anjo de purificação do universo, que é o arcanjo Miguel. Então, tem vários anjos que aparecem ao redor das escrituras, nós vemos. Então, essas divindades são o Deus único que, de acordo com a necessidade, ele manifesta de uma forma. A gente vê, então, a divindade que é o Buda da cura. Aí a gente pode perguntar também outra coisa que pode causar estranheza, porque na palavra de oração é dito que cura os espíritos eventualmente doentes. E o espírito adoece? Tudo é concepção mental. Então nós vemos nas sutras sagradas, está escrito, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Quer dizer, o espírito não tem mais o veículo físico, mas ele leva essa concepção de doença para o plano espiritual e objetivamente ele padece de doenças. Então, falei alguma coisa para as pessoas do universo estritamente cristão, né? Mas também, pegando um pouquinho do que não deixa de ser cristianismo, os nossos irmãos espíritas, então eles tratam muito sobre isso, que o espírito vai para o plano espiritual e fica doente. Quem já viu o filme ou leu o livro, vê que o André Luiz ele fica doente lá, ele parte para o mundo espiritual, e em virtude de uma cirurgia mal sucedida, e aí ele continua sentindo as dores, aquela incisão da própria doença e mais a incisão. Então a Seitianoye também explica dessa forma que o espírito, levando essa ideia de doença ao mundo espiritual, ele pode sentir-se doente mesmo. E aí essa força de Deus, esse amor de Deus se manifesta como esse Buda da cura para remover a ilusão mental do espírito, para que ele possa então seguir sua jornada sem sofrimentos. Para quem não conhece, a Seitianoye realiza anualmente, no mês de abril, o seu maior evento espiritual, a festividade do Santuário Roso. O que seria essa festividade? E por quais cerimônias ela é composta? Bom, a festividade do Santuário Roso é a festa espiritual mais sublime e maravilhosa que existe. A gente fica emocionada quando vai falar para o público sobre o significado dessa festividade. É uma festividade onde vão ser consagrados os registros espirituais. O que são registros espirituais? Nós temos aqui. As pessoas, todos têm pessoas falecidas, entes queridos falecidos, antepassados, e também tem anjinhos, né? Então, a Seitianoye prepara registros, são chamados registros espirituais. Esse é para as raízes dos antepassados. Então, coloca o sobrenome da família. E atrás coloca o nome da pessoa que preencheu o registro espiritual. E uma coisa muito importante é o espírito com que se preenche, tá? Porque a vibração da pessoa que preenche o nome de um ente querido aqui, ela fica impregnada. E a gente sente essa emoção na hora que vai evocar, não é assim? A gente vai evocar e eu pego um registro espiritual para evocar, antepassados da família tal, a gente se coloca no lugar da pessoa que preencheu na hora que vai fazer a evocação, e eu chego a me emocionar quando eu vou evocar, porque eu sinto o espírito de amor e gratidão que a pessoa depositou no registro espiritual, né? E daí aqui, esse é outro registro para a alma individual. Então, coloca o nome completo da pessoa falecida. Nome e sobrenome. Às vezes, sobrenome é duplo, triplo, também completa, tá? E ainda tem esse, é o sublime e abençoado anjo do reino de Deus. São nomes de anjinhos abortados. Tanto os que foram abortados naturalmente ou então que foram provocados. Então a orientação é sempre dar o nome, e como normalmente não se sabe o sexo, né? Colocamos um nome que seja neutro, que sirva tanto para menina ou para menina, Juraci, Jurandir, né? E nome e sobrenome completo. E daí então
lá são evocados, e existe uma quantidade de centenas, acho que são uns 400 preletores que nos dias que antecedem a festividade já vão fazendo a evocação. E também, no próprio dia mesmo da festividade, tem o condutor Mor, né, que vai conduzir a cerimônia, que é o nosso presidente doutrinário para a América Latina, e tem toda uma equipe lá de evocadores, né, que são diretores da sede central, ou então membros do SEDOC, ou diretores da sede internacional, aspirantes, né, que fazem a evocação. E daí uma coisa importante que o pretor estava citando, né, sobre as divindades que são consagradas lá. Chegam quase cerca de 2 milhões de registros espirituais. E entre esses registros, a gente não sabe que tipos de pessoas, né? Que tipos de pessoas cujos espíritos estão ali inscritos. Pode ser de pessoas que foram pessoas boas, mas outras que não. Mas o fato de serem consagrados num santuário onde estão todas essas divindades consagradas, então tem a proteção de todas as formas, fazendo com que eles possam realmente receber a palavra da verdade, que é a leitura da Sutra Sagrada, e que no dia são milhares de pessoas que se reúnem e verdadeiramente vêm caravanas de ônibus e de avião para vir participar desta cerimônia, que é de um dia. Apesar de que tem a cerimônia que antecede, depois o pretor Patrick poderá explicar, né? Mas que vem por amor mesmo, para fazer ali a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. E o que é a Sutra Sagrada? Contém as palavras da verdade, que prega que a vida é Deus, a vida é espiritual e a essência é divina, é bem absoluto e que é filho de Deus. Então, a leitura dessas palavras da verdade fazem com que o espírito compreenda que ele não é matéria, que ele é espírito, que ele é maravilhoso, tá? E essa compreensão faz com que caia em forma de bênção para todos os seus familiares. Por isso que essa festividade tem um significado muito, muito espiritual, muito importante, né? Só a presença lá é pura emoção, né? Aí o pretor Patrick poderá explicar, porque tem, além dessa cerimônia, no dia da festividade, tem outras cerimônias que antecedem, né? Sim, anteriormente nós tínhamos uma estrutura de 400 preletores, né? E há alguns anos foi mudada essa estrutura, ou seja, cerca de 10 dias antes de acontecer a festividade do Santuário Rousseau, cerca de 100 preletores mais 10 auxiliares já vão para a academia de Biúna para preparar todas essas cerimônias. Ou seja, no primeiro dia nós temos a cerimônia de desvinculação das almas e cerimônia de purificação pelo fogo. Do segundo ao sétimo dia, nós temos a cerimônia de evocação das almas e preenchimento de registros espirituais do Santuário Rousseau do Brasil, que é uma atividade de dedicação religiosa, ou seja, aquelas pessoas que enviam listas para nós e que no período que antecede a festividade a gente ainda continua recebendo lista, é essa atividade de dedicação religiosa. No 8º dia nós temos a consagração de flores nos monumentos, a cerimônia de evocação das almas, cerimônia de renovação do compromisso de dedicar a oração às almas já evocadas e consagradas. E no 9º dia, que é o dia da festividade mesmo, nós temos a cerimônia de evocação das almas, a cerimônia principal e a cerimônia no Monumento dos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americano e África Latina. E ano passado, a cerimônia dos Anjinhos Anônimos, anteriormente, nos anos anteriores, era realizada às 13 horas. E já no ano passado, já passou a ser realizada a partir das 13h30. Uhum. Muito obrigado. Talvez uma coisa para lembrar é que falamos sobre os registros espirituais. As pessoas podem adquirir em qualquer sede da Seichonoye, né? Ou então nas regionais, mas tem locais onde não tem Seichonoye. É por isso que desses locais as pessoas não têm como adquirir registros, então preenche uma lista com o nome das pessoas falecidas e envia para a Superintendência de Ofícios Religiosos e que lá então em Ibiúna vão preencher os registros espirituais, né? É assim, talvez de outros países também
que queiram participar e não tem registro espiritual, então enviam as listas. E durante a pandemia, por exemplo, não tinha como adquirir os registros, eram listas e mais listas que chegavam, então tinha grandes voluntários, quantidade de voluntários que ajudaram a preencher, né? E é bem interessante que nesse período da pandemia, quando surgiu a ideia do preenchimento das listas, no início nós esperávamos ali em torno de 5.000 registros. A primeira vez quando foi feita essa ação, chegou mais de 40.000 registros espirituais que foram preenchidos. Ou seja, nós estávamos com uma estrutura ali para preenchimento de 5.000 registros espirituais e chegaram 40.000 registros espirituais. Só 8 vezes a mais, né? E outra coisa, né, explicando que no dia anterior tem então a incineração dos registros espirituais que completou um ano desde a festividade anterior, porque os registros são evocados, consagrados e vão ficar até a festividade Santuário Roso do ano seguinte, tá? Então, quando chega o ano seguinte, elas são retiradas e elas são incineradas. E durante toda a incineração, que leva praticamente a manhã toda, e tem uma equipe de preletores da regional próxima que ficam lá continuamente fazendo a leitura da Sutra Sagrada. Então, a cerimônia toda é extremamente sagrada, né? Maravilhosa. Muito obrigado, doutora Marie, né? Nos emociona com esse ensinamento. Então, o ideal, primeiramente, como a doutora Murakami colocou para nós, o registro espiritual, as 3 modalidades são um convite para que os nossos entes possam receber a oração? A gente pode entender dessa forma? É exatamente isso, né? Quer dizer, ele representa um convite por escrito da pessoa que dedicou aquele registro, como também é feita a evocação, que consiste num preletor ler o nome da pessoa, chamar essa alma para que venha participar da festividade. Até tem vários relatos de experiência de pessoas que... pessoas dotadas de algum tipo de paranormalidade. Isso, me relataram isso na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Me relataram isso também na Academia de Santa Fé, na Bahia. E muitas pessoas em Biúna propriamente, né? Porque também nessas outras academias não há o santuário, mas é feita uma grande cerimônia no dia de finados para os antepassados. Depois os registros são encaminhados para o santuário. E no dia da festividade propriamente, pessoas dizendo que percebem milhões e milhões de entidades espirituais que se lamentam porque querem alcançar a salvação, mas não tem convite para entrar na festa. E até eu escrevi sobre isso, e eu digo, puxa, mas alguém pode pensar, fala-se das divindades, fala do Deus de amor, o Deus único, que é Pai de todos, e existe esse sentimento mesquinho, não tem convite, você não vai entrar na festa. A questão é mais uma questão de sintonia mental, conforme a preletora Maria nos dizia. Existem espíritos que têm uma grande envergadura espiritual, têm uma compreensão muito grande da verdade. Jesus nos disse, conhecereis a verdade vos tornará livres. Tem liberdade para transitar onde quiser. Outros espíritos estão limitados, inclusive até por amarras materiais, porque não percebe que ele já não está mais no plano material, por limitações vibracionais. Se não há esse convite, a força da palavra, do preletor que evoca, e aquele registro espiritual que serve como uma âncora para que esse espírito possa ser conduzido ao santuário e receber a salvação, de fato fica um pouquinho difícil para que ele possa participar da cerimônia. Daí a necessidade realmente que haja o registro espiritual para que essas almas possam ser evocadas e serem consagradas. Mas a finalidade é exatamente essa, de que seja um convite. Tanto é até uma questão que tem a oração perpétua. A oração perpétua, nós escrevemos as almas para que perpetuamente fiquem recebendo oração no santuário. Então, os meus pais estão consagrados, receberam a oração perpétua, são consagrados como apóstolo da missão sagrada, da missão sagrada, como na oração perpétua. Mas todo ano eu faço registro, ou quando vou para alguma academia também tem a cerimônia, eu faço registro para o papai e para a mamãe, primeiro para que participe seja citado o nome dele naquela cerimônia específica. Mas é assim uma alegria. Papai e mamãe, estou feliz que os senhores estão participando.
Que bom que os senhores podem participar. Muito obrigado pela vida, por tudo que recebi e continuo recebendo dos senhores, né? Esse novo convite, né? Tem aquele amigo que a gente já convidou para a festa, mas, por exemplo, Paulo, estou contando com você lá no domingo, tá? Vamos tomar um café lá, estou contando com você lá em casa. Então, esse sentido que a gente acaba renovando o registro, mesmo já tendo oração perpétua. Então, é exatamente um convite que a gente faz para os nossos ancestrais. Muito obrigado, Pedro Eduardo. E aproveitando, foi bem destacado, né? Parentes e almas angelicais e os antepassados, que são os ancestrais. Mais especificamente, para a festividade de Santuário Roso, nós podemos também homenagear outras pessoas por meio das orações? Podemos oferecer convite para outras pessoas que não temos vínculo familiar com as mesmas? Sim, podemos. Nós podemos oferecer para amigos, conhecidos, até porque lá na academia tem toda a estrutura espiritual e as divindades consagradas lá, né? Ou seja, é diferente no caso de uma associação local. Quando você vai numa associação local, onde tem a cerimônia em memória dos nossos antepassados, ali você só vai poder escrever os registros espirituais para serem evocados os seus parentes e familiares. Ah, mas eu desejo escrever um registro espiritual para o meu amigo no registro do Santuário Roso. Você pode escrever, só que ele não será evocado naquela cerimônia. Agora, quando você deseja escrever, você tem que nem eu tenho uma lista onde eu tenho separado uma parte no meu caderno. O caderno já está bem velhinho já e um carinho por ele. Tá toda a parte, metade é família e metade é amigos, né? E aproveitando assim que nem o pretor Eduardo falou a respeito do convite, né? Convite espiritual. Houve uma situação comigo em que eu tive um amigo de infância e que ele foi assassinado. E é interessante assim, que na época quando ele foi assassinado, eu não era da Seitinoye. E eu fui conhecer a Seitinoye no exército, depois, muitos anos depois. E conforme tinha os amigos que iam falecendo, sempre ia preenchendo energia espiritual. Perto de uma festividade, esse amigo apareceu para mim em sonho. No local, eu já tinha mudado de local, no local onde eu morava anteriormente. E quando ele apareceu para mim em sonho, eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Até bati no ombro dele assim, você não morreu? Aí ele veio falou assim para mim, não, eu só vim aqui pedir para você preencher o papelzinho para mim. Olha só a importância do convite. Só que eu não tinha o nome dele completo. E justamente naquele dia eu ia embora pela Barra Funda, quem que eu encontro no meio de milhares de gente lá? O irmão dele. Olha só. Aí eu falei pra ele que era da Seitinoye, tudo. Aí conversei, peguei o nome completo e a partir daquela data sempre preencho o nome dele no registro espiritual. Ou seja, o mais interessante de tudo isso, até fiquei pensando essa semana, né? Eu falei assim, nossa, mas como que são as coisas, né? Nós tínhamos uma amizade aqui no plano físico, ele retornou para o plano espiritual, e como que ele sabia que eu era do ensinamento da Seitinoye? Nossa, fantástico. Então a gente percebe que os espíritos elevados conduzem aqueles outros espíritos que às vezes estão num momento de sofrimento ali. Não, ó, você tem um amigo lá que frequenta a Seitinoye, vamos até lá. Professor, Por favor, pode falar. Não, é interessante, porque eu lembrei do episódio, até é cômico, mas não nada de jocoso, né? Que a vida inteira eu sempre desci do ônibus, eu morava sempre no mesmo lugar, descia do ônibus, em frente a uma panificadora. Na época eu já era preletor sênior, né? E aí fiquei sabendo, minha mãe que me contou que uma divulgadora foi na padaria lá. Eu não fui, né? Quer dizer, puxa, preletor sênior, não sei o quê. Não tive a capacidade de ir na padaria oferecer. A divulgadora lá do bairro foi na padaria oferecer para a portuguesa, dona da padaria, o registro. Quando ela chegou e falou, olha, eu trouxe aqui eu sou da Seitinoye, eu trouxe esses papeizinhos. A portuguesa não deixou nem ela falar. Falou assim, até que enfim. Mas o que aconteceu? Não, é que toda noite eu sonho com a minha mãe e falo, olha, vem um pessoal aí de uma religião japonesa, eles vão trazer uns papeizinhos aí que vai ter uma festa e você põe o meu nome, põe o nome da sua tia Adelaide, o nome do seu pai, tinha até a lista, né? Ela já trazia, olha, põe o nome, não esquece de ninguém, né? Ela já falava, olha, tem essas pessoas aqui. A dia seguinte, olha, não vai deixar de fazer o papelzinho lá, né? Então, quando ela chegou, eu já estava esperando, né? A mãe,
porque no plano espiritual eles conseguem antever as coisas que vão se processar aqui no plano físico. A mãe, já sabendo que a divulgadora ia passar lá, Olha só. eu já avisava, né? E talvez ela tenha falado, e esse Eduardo é um preguiçoso que passa aqui e não vem oferecer. Uma coisa que eu aprendi na Seitineia, eu sempre tenho orientado todas as pessoas, para quem oferecer? Para todas as pessoas que você lembra desde quando você nasceu que deve favores. Então a gente começa a pensar, tem aquela professora da primeira série, de segunda série, as pessoas que ajudaram você em todos os sentidos, né? E se a gente for lembrar, realmente é uma lista enorme. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, quando eu estive com meu marido lá para o Japão, nós fomos visitar os túmulos dos antepassados, tanto da parte dele como a minha. E quando fomos na terra da minha mãe, eu não tinha o endereço de nenhum parente. Então, no hotel onde nós estivemos, perguntamos, por favor, aqui eu só sabia o nome da cidade, onde nós estávamos. Tem alguma família com o nome de Wada? Ele falou, é o que mais tem. Ela me deu uma lista, tinha mais de 100 nomes. 100 nomes, sobrenome Wada, que é sobrenome de solteira de minha mãe. Então, eu junto com meu marido e minha irmã também estava junto, nós oramos antepassados da família Wada, estamos aqui, nós gostaríamos imensamente de visitar o túmulo, né, da família, para poder oferecer oração de gratidão. Nós fizemos a oração, e depois, então, eu fui lá na recepção, tinha a lista de telefone lá, eu fechei os olhos e eu botei o dedo lá. E caiu no telefone. Quando eu liguei, por acaso, na família dos senhores, tem alguém que foi para o Brasil cujo nome é fulano de tal? Sim, é o nosso bisavô. Olha só, tá? Quer dizer, e eles nos conduziu. Aí lá no Japão é assim, as lápides dos antepassados contêm o nome de todos que estão falecidos e que estão enterrados lá. Mas no Japão não é enterrado o corpo, são só as cinzas, então tem vários nomes. Aí nós podemos pegar uma lista enorme, tanto da linhagem da família do meu marido como a minha, tanto é que todos os anos, então, está na minha lista e a gente preenche. E daí é muito importante nós sabermos que a alegria, né, na hora de a gente poder preencher o nome, depositando ali a gratidão, né, porque são todas pessoas que nos antecederam e que realmente fizeram, que fazem parte da nossa existência, né, por isso que render a gratidão nesse sentido é muito importante. Agora, uma coisa também que é bom lembrar é que o pretor Patrick citou, né, que tem a cerimônia para os anjinhos, né? Na cerimônia principal, chamada a cerimônia que tem de manhã na festividade de Santo Rosário Roso, então são evocados registros espirituais dessas 3 modalidades que nós apresentamos aqui. Esse dos anjinhos é os anjinhos anônimos. São aqueles anjinhos cujos pais nem sabem da existência do espírito, né? E que simplesmente abortaram sem saber que estava ceifando uma vida, né? Então, essa cerimônia é dedicada para esses anjinhos anônimos, por isso se chama cerimônia no monumento em memória aos anjinhos anônimos, né? E assim, a gente não faz ideia da quantidade de anjinhos anônimos que tem, e são os anjinhos anônimos do Brasil e de todos os países ibero-americanos e África Latina. Então, é uma cerimônia, assim, muito, muito, muito sublime. Muito obrigado, professora Maria. Nós que estamos aqui na gravação, realmente nos emocionamos com as explicações dos senhores, né? Sinceramente falando, né? E aproveitando que a professora Maria tocou no assunto sobre aborto, né? A professora Maria mostrou para nós o roxo ou lilás, né? Neste caso, é o anjinho que é reconhecido, que tem o nome e sobrenome. Os anônimos são aqueles não reconhecidos? Como é que a Seitineia nos orienta a respeito? Bom, a questão aí, conforme a preletora nos orientou, né? Então tem muitas pessoas que
simplesmente não consideram essa grandiosidade dessa vida, não reconhecem por ignorância mesmo. Outros até que têm esse arrependimento, mas não sabem como proceder e às vezes não tiveram acesso, nós também não tivemos acesso a elas. Então, para essas almas que permanecem anônimas e abandonadas no mundo espiritual, que é feita essa cerimônia para tranquilizar essas almas que se encontram num estado de indigência no plano espiritual. Então, por isso a Seichonen tem esse amor de dedicar a oração para essas almas. No caso das pessoas que vêm conhecer o ensinamento da Seichonen e tiveram ocorrência de abortos, às vezes ocorrido espontaneamente, a primeira coisa que devem fazer é reconhecer essa alma, atribuindo um nome, conforme a preletora disse. Então, Nadir, Jurandir, Esdras, que são nomes que servem para menina, com o sobrenome da família, e dedicar oração todos os dias, da mesma forma que dedicamos para os antepassados. No caso do aborto provocado, é fundamental o arrependimento. Deixamos aqui muito sólido esse conceito, que arrependimento é diferente de remorso. Então, a pessoa ficar remoendo a vida inteira o sofrimento, esse arrependimento no momento, mas ficar remoendo isso não vai contribuir em nada. Ela deve renascer espiritualmente e também propiciar o renascimento a essa alma. Então, se não foi permitido o nascimento nesse plano, mas o renascimento espiritual através de transmitir as palavras da verdade com profundo amor, com sincero amor, para que essas almas se tornem protetores da família e vão crescendo espiritualmente, seguindo sua jornada. Inclusive, existem vários relatos de experiência de pessoas que tiveram sérios problemas, porque o apóstolo Paulo, inclusive, nos diz: nada há que esteja oculto que não apareça. Então, a pessoa que faz um ato de ceifar uma vida ainda no ventre, sobretudo a mãe, que deveria ser a protetora, que é a protetora dessas almas, e acaba cometendo esse tipo de ato. Então, por mais que ela diga para si própria, no nível consciente, que não tem nada, que isso era apenas, como algumas pessoas dizem, é uma bolinha de sangue. Não é uma bolinha de sangue, ele tem identidade genética, ele é diferente dos pais, ele é um ser autônomo. Mas, autônomo, eu digo assim, ele está se desenvolvendo dentro do corpo, mas é um outro ser. Mas, mesmo que a pessoa tente iludir a si própria, isso aparece de alguma forma, aparece algum tipo de sofrimento e normalmente se manifesta nos filhos que tiveram oportunidade de nascer. Então a gente vê incidência de crianças que só querem ficar no escuro, que recusam receber o coleguinha de escola que vem visitar, que perambula à noite pela rua, que só quer comer doce, tomar leite. Chega numa determinada idade que começa a ter ódio assassino contra os pais. Crianças que, quando começam a lidar com dinheiro, fazem desfalque. Você não quis gastar para sustentar o meu irmão? Então agora você vai gastar que eu vou fazer desfalque. Então você quis economizar, você vai perder agora. Então esses são processos inconscientes, naturalmente, né? Então esses são sintomas que aparecem dentro das famílias, as pessoas adoecem, os pais vão à falência. Isso não é praga minha, não. Isso são constatações que nós vemos. Então, a gente vê essas incidências, esses problemas, e que se solucionam a partir do momento que os pais se arrependem sinceramente, começam a dedicar a oração com amor a essas almas. Então, nós vemos muitas vidas sendo transformadas a partir dessa conversão, né? Porque eu gosto muito de, quando eu leio texto bíblico, pegar várias traduções, porque como eu não leio grego, sobretudo para ler o Novo Testamento, então eu gosto de comparar para ver as traduções, e muitas cartas do Paulinas, a palavra arrependimento, dependendo da tradução, aparece como conversão. Então, arrependimento é você tirar o eu falso, que justifica os pecados, os erros cometidos, para o eu verdadeiro, que assume a sua responsabilidade e renasce como filho de Deus, né? Havendo esse renascimento, então a vida das pessoas se transforma. Professor Eduardo, muito, muito obrigado. E ainda dentro desse assunto de anjinhos, de aborto, né? Que vem sempre à baila em nossa sociedade, a Seichonen nos orienta com relação ao reconhecimento. Ele deve ser feito apenas pela mãe, pode ser feito pelo pai, ou numa situação, a pessoa conheceu a Seichonen, sabe que de repente um amigo ou familiar cometeu um aborto. Essa pessoa pode reconhecer esse anjinho? No caso, o reconhecimento pela mãe, né?
como o pretor Eduardo disse, né, existe a questão do arrependimento, né? E é importante também, assim, como você disse, né? Eu conheci a Seichonoye, eu sei que uma outra pessoa teve um aborto lá. Eu vou lá batizar? Não, eu tenho que chegar até essa pessoa, apresentar a Seichonoye, explicar para ela o que é, e ela mesma, a partir do coração dela, reconhecer esse anjinho. Entra a questão do arrependimento e preenchimento do registro espiritual. Só que tem um ponto bastante importante aí, que assim, não basta você apenas dar um nome e reconhecer ali, você tem que deixar esse nome anotado. O que acontece? Às vezes anota ali para essa festividade, um exemplo, a nossa próxima festividade está próximo, anota para essa festividade, aí quando chega na próxima, eu não sei onde anotei o nome, esqueci. E agora? O que eu faço? E surge bastante perguntas nesse sentido, né? Bom, se você já não lembra onde anotou, não lembra mais o nome, pede perdão ali, reconhece novamente, mas deixe no local anotado. O importante é que deixe esse nome no local anotado para que nos próximos eventos da festividade do Santuário Rossô seja preenchido esse registro espiritual. Muito obrigado. E uma coisa importante, né? Porque é o sentimento da mãe, aquilo que o pretor Eduardo falou, né? O arrependimento da mãe de reconhecer que ceifou uma vida que estava querendo vir a esse mundo, né? Então, arrependimento sincero, por isso que é importante que a própria mãe preencha. E então, quando a gente sabe de alguém que esteja passando por dificuldades, que vá lá explicar, né? Então, a gente não assume para si um anjinho que uma outra pessoa praticou, né? Também quando se sabe que, por exemplo, a sogra ou a mãe fez um aborto, então conversemos com elas explicando o que representa a vida e o espírito que continua no plano espiritual. Essa cerimônia para os antepassados anjinhos é extremamente sério na Seichonoye e muito sagrado. Eu me lembro de uma cerimônia que nós estávamos participando, evocando lá os registros espirituais, e de repente eu ia evocar o nome de um anjinho abortado quando o registro caiu da minha mão e foi para debaixo da minha cadeira, e eu vi que foi no pé da outra preletora que estava atrás de mim, que também estava evocando. São normalmente muitos preletores que ficam ali para fazer a evocação. Era durante um seminário só para senhoras, né, na Academia de Ibiúna. Aí eu vi que não ia dar para pegar, mas eu vi que a pessoa de trás pegou. De repente, eu ouço ela soluçando. O que será que aconteceu? Aí, quando terminou a cerimônia, ela veio me falar: preletora, caiu um registro da sua mão e veio parar no meu pé. Quando eu peguei na minha mão, era o meu anjinho, que sabia que a mãe estava lá atrás, saiu da minha mão e foi procurar a mãe. Olha só, para a gente ver como que é sério, o plano espiritual e o plano material é tudo conectado, né? Uhum. O anjinho queria ser evocado pela própria mãe, e a mãe estava lá, olha só. Falando essa coisa, nada que esteja oculto que não apareça. Eu poderia ficar aqui desfilando vários relatos de experiência desse tipo, mas vou ler um específico que veio uma senhora, não conhecia nada da Seichonoye. Eu estava na orientação pessoal, até foi antes, porque eu trabalhei alguns anos no setor, mas eu fui como voluntário. Eu já trabalhava aqui na sede, mas fui como voluntário para cobrir lá alguma eventualidade. E chegou uma pessoa que ela falou: olha, a primeira vez que eu venho aqui é que eu estou com um filho com problema de droga, a filha não lembro que tinha, o marido desempregado, ela desempregada, e ela disse: eu moro numa rua muito comprida. E eu vim andando na rua, aí veio uma mulher que eu nunca vi na vida, e aí ela me parou e começou a falar do nada. Ela disse assim: a sua vida está se afundando e vai afundar cada vez mais. Nossa! Porque enquanto você não se arrepender e não der jeito nesses 4 abortos que estão aí em cima do seu ombro. Aí ela falou: você vai lá na Seichonoye e vai pedir orientação, que eles vão te orientar o que fazer. E aí ela falou: de fato, eu tenho 4 abortos. Eu com meu marido, a gente praticou esses 4 abortos. E aí, depois eu não soube mais dela, não sei que continuidade foi dada, mas ali eu expliquei como proceder, como dedicar a oração para esses anjinhos. Então veja, né?
ela não sabia de nada, não é algo que ela ficou sugestionada por ver o ensinamento do Seitian, simplesmente as coisas aconteceram e uma pessoa realmente deu esse chacoalhão nela e ela foi até nós para pedir orientação. Para despertar de certa forma, né? Vamos agora ao momento de mais algumas considerações. Assim passo a palavra aos senhores novamente. Por favor. A festividade de Santuário Roso está chegando. Nós devemos fazer uma listagem, né? E para ver se não esquecemos de ninguém e não deixar de última hora. E outra coisa muito importante é fazer uma programação para ver se consegue participar, porque participar presencialmente é uma emoção assim, extraordinária. Então, converse se você já faz parte de algum grupo, converse com os amigos, né? Forme os amigos para poder participar. Agora, se não conseguir participar, tem a forma virtual de participar. No ano passado, foi a primeira vez que eu não pude participar presencialmente, porque estava numa viagem lá no Japão. E eu participei virtualmente. Olha, a emoção é igual, viu? É como se a gente estivesse lá, e quando estão sendo evocados, a gente sente como se estivesse lá também, então é uma emoção muito grande. Mas quem tiver a oportunidade, como todos nós, né, sabemos, a presença lá faz uma diferença muito grande. Pessoas que participaram pela primeira vez, que tiveram tantos relatos maravilhosos. Tem um rapaz lá do Rio Grande do Sul que tinha perdido a visão, que participando lá da festividade de Santuário Roso, lendo a Sutra Sagrada, a visão voltou, sabe? De manifestar sentimento de gratidão. Então, que nós possamos estar lá presencialmente, ou se não puder, virtualmente, mas para poder manifestar o profundo sentimento de gratidão. Essas são as minhas considerações para as pessoas que estão nos assistindo agora. Muito obrigada. Muito obrigado. E a gente está enfatizando bastante a festividade, né? Então é realmente muito importante, podendo participar presencialmente, vá participar, participe virtualmente, dedique junto à leitura da Sutra Sagrada, mas para que nós tenhamos uma ideia da grandiosidade da festividade, do santuário, porque a gente pensa, bom, junta uma vez no ano, faz oração, todo mundo vai para casa, acabou. São 365 dias de oração por ano, 366 no ano bissexto. Natal, Ano Novo, sempre são 5 cerimônias religiosas com a leitura da Sutra Sagrada por dia. Então, no dia do Natal, do Ano Novo, o oficiante vai comer panetone de noite, porque no dia desses dias as pessoas que estão escaladas estarão lá fazendo oração. Então, continuamente são feitas essas orações, essas cerimônias, e também ocorrendo o passamento de alguém da família, algum conhecido durante o ano, imediatamente providencia o registro, porque não é a evocação, a consagração dos registros não é feita só por ocasião da festividade. Então a festividade, até para que nós tenhamos a oportunidade daquela data para renovar os registros, mas continuamente eles são recebidos e começam a receber oração imediatamente. E fazendo aqui retornando um pouquinho a parte de crianças abortadas, então enfatizou-se muito a parte da mãe, realmente a mãe que é aquela protetora da criança que carrega durante 9 meses, então realmente aquele amor sublime. Até eu comento com alguns amigos que estão sendo pai agora, eu falo, a gente entra no papel de pai aos poucos, é uma alegria extraordinária quando a gente recebe aquela notícia, puxa, a esposa diz, você vai ser papai, né? Mas a gente completa o ciclo quando recebe nos braços. Agora a mãe carrega no ventre. Mas a responsabilidade é dos dois. Então, uma pessoa na sua juventude teve um caso fortuito, ou até uma namorada mesmo, uma coisa mais séria, mas tem responsabilidade, tendo ocorrido o aborto, ele tem responsabilidade, não sabe mais onde está essa mãe, ele pode reconhecer também, deve reconhecer. Aí ela também conheceu a Seitian, está num outro estado, pôs o nome, outro, fica dos dois nominhos, está tudo certo, né? Mas nós também temos essa responsabilidade e uma permissão que é dada. Então, minha irmã teve, não, isso aí não funciona dessa forma. Você sabe que a mãe já não está mais nesse mundo, é permitido fazer por um irmão nosso, sabe? Que a mãe teve um aborto, então isso é permitido, né? Especificamente nesse caso. Agora, o homem também tem responsabilidade, aí não vamos fazer para familiar, para outra pessoa, a gente conscientiza essa pessoa para que ela faça.
Nós vamos assumir isso. Então, aí, assim, a gente falou várias coisas sobre divindade, sobre santuário, rotina do santuário. Tem o livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina. Tem aqui meu nome aqui como autor. Estou deixando claro que os direitos econômicos do livro são todos doados para a Seitonoye, mas é um livro assim, explana bastante sobre a origem do santuário, sobre essas divindades, sobre como consagrar os registros, né? Então, o registro, as formas de consagrar almas, não só através dos registros, né? Como é que nós podemos proceder. Esse livro, Santuário Roso, Templo da Cura Divina, que é um livro que aborda especificamente sobre o santuário. Muito obrigado. Muito obrigado. E aproveitando que a festividade do Santuário Roso está chegando, né? Não deixe para a última hora para manifestar amor e sentimentos de gratidão aos seus antepassados. Quando eu falo da festividade do Santuário Roso, é algo que me emociona, porque foi através da gratidão aos antepassados que depois de 20 anos eu encontrei meu pai. O que acontecia? Quando eu ia orar para os meus antepassados, como não tinha o nome dele e o sobrenome das raízes, eu sempre orava e agradecia. Obrigado, falava dos antepassados da mamãe, e quando chegava na parte do pai, não tinha sobrenome, não tinha nome de ninguém, falava obrigado aos antepassados da família de papai. E fui intensificando as orações de gratidão aos antepassados, e após 20 anos, após o término de uma oração na residência, meu tio bateu na porta do quarto e falou assim, fulano de tal tá morando em tal lugar, e esse fulano de tal era cunhado do meu pai. E após isso eu encontrei com meu pai. A primeira coisa que já fui perguntando para ele, pai, eu preciso do nome dos avós, das raízes aí. Ele falou assim, dos avós eu sei que são meus pais, né? Mas seus bisavós eu não tenho nome não sei de nome nenhum. E foi interessante que ele falou assim, procura com a sua tia Anitta. E como o mundo espiritual trabalha, né? A tia Anitta, ela trabalhava no Rio de Janeiro, ela estava trabalhando, e uma voz falou assim para ela, vá para São Paulo que estão precisando de você. Isso foi numa quinta-feira. E a festividade era no domingo. Ela veio para São Paulo, eu tinha ligado para ela, que naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Aí eu falei assim, tia, vai ter uma cerimônia no domingo, eu preciso das raízes dos antepassados. Daí ela falou assim para mim, Patrick, obrigado, agora eu entendi por que aquela voz falava, vá para São Paulo. Ou seja, nós sabemos assim o quanto o mundo espiritual trabalha para aqueles que estão aqui descendentes possam também conhecer a festividade do Santuário Roso, possam conhecer o ensinamento da Seitonoye e manifestar o seu amor e a sua gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os senhores, orientadores. Foi realmente um estudo maravilhoso, sagrado e emocionante. Bem, para você que continua conosco, o nosso muito obrigado por sua audiência. Reiteramos, por gentileza, curta, compartilhe e comente, de modo que esse sublime ensinamento chegue a outras pessoas. Lembramos ainda que em nosso canal no YouTube temos outros temas também maravilhosos. Reiteramos, curtam, compartilhem e comentem. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Venha participar do maior evento espiritual da Seitonoye no Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seitonoye Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais
são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado.